Um dia eu estava, acho que foi numa sala de aula ou alguma coisa assim, na faculdade, no seminário, e eu me lembro que um pastor, um dia foi fazer um casamento no dia do Jogo do Brasil. Ele estava lá fazendo o casamento, tudo tranquilo, tudo bonito ali, né? E de repente, isso lá naquela época, lá atrás, não tinha celular ainda não. O cara estava com um radinho de pilha assim no bolso e com um fonezinho. E daqui a pouco, no meio da cerimônia, o cara não se aguentou. Gol! No meio da cerimônia do casamento. Então, para que você não passe por uma dessa, de repente você está torcendo por um ou outro candidato aí, né? Eu acho melhor você deixar meio de lado, sim, coloca dentro da bolsa o seu celular. Não fique tentado, né, a querer dar uma olhadinha, porque vai que você grita, ganhamos! E aí ninguém vai entender, né? Fique esperto aí, tá ok? Bom, nós estamos aí estudando já há um bom tempo. Começamos nas quartas-feiras, aí jogamos o estudo para o pequeno grupo multiplicador, e agora nós estamos encerrando esse grande estudo, que diz respeito à nossa vida, ao propósito da nossa vida. E nós estamos chegando bem no finalzinho mesmo desse estudo. E hoje eu quero pensar com você acerca dessa característica aí que eu quero crer que todos nós deveríamos ter. Deveríamos ser, todos nós, cristãos excelentes. Eu quero pensar um pouquinho com você hoje, à luz daquilo que nós já estamos estudando, começando a fechar essa ideia total aí de que eu tenho um propósito na minha vida, que Cristo, que Deus me fez, me moldou, me capacitou, me direcionou e me deu alguns propósitos bem definidos que estão na palavra de Deus. E eu preciso que você compreenda que para que você faça isso mesmo, exerça isso, você precisa ter excelência. A igreja de Deus, ela carece, ela precisa ser excelente. Nós não vamos conseguir fazer com que a obra do Senhor alcance o mundo do jeito que Ele nos propôs, se nós não fizermos nosso trabalho com excelência, tá? Então a ideia a proposta hoje é você se olhar no espelho e enxergar quem eu sou em se tratando de vida cristã. Então hoje, nós não tem outro jeito, nós vamos ter que sair daqui hoje pensando, se eu sou excelente ou não. Se você não é excelente, você é relapso, tá? Tenta aí não pejorativizar tanto o relapso, mas a verdade é essa. Quem não é excelente acaba sendo relapso. Por quê? Porque na verdade, se você não for relapso, você vai alcançar a excelência. É importante que você entenda que a coisa é com você, que Deus hoje quer mexer com o seu coração mais uma vez, tá? Primeiro, para a gente entender o que é excelente em se tratando de cristão e o que é um cristão relapso, o Rick Warren, ele traz aí algumas características do que ele diz ser um cristão relapso e um cristão excelente. Vamos dar uma olhada no relapso. Eu espero em nome de Jesus que você não se enquadre, tá? Mas ele diz o seguinte, que cristãos relapsos, eles buscam principalmente a satisfação pessoal. Eles estão salvos, mas eles são egoístas. Eles apreciam reuniões de louvor, de edificação, mas não se interessam por conferências missionárias. Eles têm foco nas orações, ou o foco das orações deles são as necessidades, os pedidos de bênção e os pedidos de felicidade. Eles se preocupam em como Deus pode tornar a vida deles mais confortável. Eles querem usar Deus para os propósitos pessoais, em vez de serem usados por Deus para os propósitos dele. Gente, eu não sei, é meio chato fazer isso, mas você já participou de um congresso que o foco do congresso era missões? Missões. Você já participou? Se eu pedisse, eu não vou fazer isso, mas se eu pedisse para você levantar a mão, quem daqui já participou de um congresso de missões? Que capacita você a ir, capacita você a desempenhar a sua missão. Talvez 10% da igreja levantaria a mão, né? Isso é um mau sinal,
Porque se você não está preocupado em se capacitar para cumprir a sua missão, é porque você não se preocupa muito com a sua missão. É porque talvez você ainda não entendeu que você tem uma missão. Cristãos relapsos, eles são mais ou menos desse jeito. Uma vez que os cristãos excelentes, eles têm uma outra característica de vida. Eles sabem que foram salvos para servir e eles foram feitos para uma missão. Eles estão ávidos por receberem uma missão pessoal. Eles estão entusiasmados com o privilégio de serem usados por Deus. A sua alegria, confiança e entusiasmo, elas contagiam. E eles vivem na expectativa de que Deus opere por meio deles. Pessoas dessa natureza sempre estão orando, pedindo a Deus alguma coisa do tipo: Senhor, aonde o Senhor está fazendo alguma coisa? Em que lugar o Senhor está operando? Porque eu gostaria de estar lá. O que é que o Senhor está fazendo no mundo hoje? Porque eu gostaria de me unir a isso. Qual é o propósito que o Senhor tem para a nossa igreja nesse momento da vida? Porque eu quero estar junto desse propósito. Eu quero dar uma notícia aqui bem quentinha, que para mim foi maravilha. Hoje, nessa semana agora que se passou, nós conseguimos, irmãos, pela primeira vez, nós conseguimos ter o mesmo número de pessoas frequentando os pequenos grupos multiplicadores, o mesmo número de membros da igreja. O mesmo número. 100%. Eu não vou dizer que é 100% da igreja, porque tem alguns irmãos que são membros que ainda não conseguem, por causa de faculdade, uma outra coisa aí diferente, tá? Mas, na primeira vez, nós conseguimos fazer com que o mesmo número de membros da igreja, né, fosse o mesmo número de pessoas que estão nos PGMs nessa última semana. Para mim foi abençoador. Sabe por quê? Porque há um tempo atrás isso era só um sonho, irmãos. Só um sonho. Era só um projeto. Era só uma ideia. E era meio difícil de ser alcançada. Difícil. Mas, muito provavelmente, alguns cristãos excelentes oraram, dobraram seus joelhos e disseram: Senhor, é esse o rumo? É esse mesmo, o Senhor está direcionando a gente para isso, então eu quero me envolver nesse negócio, eu quero estar junto nisso. Senhor, é desse jeito que o Senhor vai usar para salvar pessoas aí. Os meus olhos hoje estão felizes, porque eu estou vendo algumas pessoas, mesmo hoje, tem muitas cadeiras vazias, o que não é uma coisa normal aqui hoje, em função da eleição, claro, né? Não é uma coisa muito normal, mas mesmo assim eu estou vendo aqui pessoas que não são membros da igreja, que estão dentro de um pequeno grupo multiplicador, e que hoje estão aqui, e só estão aqui hoje, porque um dia estiveram no pequeno grupo multiplicador. Se não fosse o pequeno grupo, eles não estariam aqui, porque eles nem conhecem a igreja direito. Então eu quero dizer para você, que cristãos excelentes, são cristãos que enxergam o mover de Deus, e que pedem em oração: Senhor, eu quero ir nessa onda, eu quero entrar nesse processo, porque eu também estou entendendo que esse negócio é de Deus. E eu estou fazendo o máximo possível para mostrar para você que Deus tem colocado isso no coração da igreja, e isso tem sido abençoador. Tem sido abençoador na vida de cada um, de cada líder, né, de cada líder de pequeno grupo, de cada líder da igreja, e do menor aí, o mais servo na igreja, até aquele que tem a maior autoridade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos eles estão felizes com o que Deus está fazendo. Isso por quê? Porque provavelmente existem muitos cristãos excelentes aqui no meio, porque eles estão envolvidos, eles entenderam, eles sabem que eles foram salvos para servir e feitos para uma missão. Eles estão ávidos por receberem uma missão pessoal, estão entusiasmados com o privilégio de serem usados por Deus. A alegria, a confiança e o entusiasmo está contagiando, e a história mostra isso. Porque quando nós começamos, no começo do ano agora, essa nova metodologia de trabalho do pequeno grupo, nós tivemos 90 pessoas, e nós ficamos super felizes porque tivemos 90 pessoas, e hoje aí, um pouco tempo depois, graças a Deus, nós já estamos com mais de 120 pessoas, isso para a honra e glória do Senhor. Cristãos excelentes, eles vivem na expectativa de que Deus opere através da vida deles. Eles não se contentam em ver a coisa acontecendo e jogar os créditos tudo para outra pessoa, ou entender que a coisa está acontecendo porque é o outro que está envolvido. Não,
eles entendem assim, ó, Deus, eu tenho expectativa de que o Senhor também me use nesse processo, porque eu estou entendendo que isso é do Senhor. Cristãos excelentes pensam dessa forma. Eu quero agora que eu e você, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 28, vamos ler o verso 18 a 20, que não deixa de ser o texto base da mensagem de Deus para o nosso coração hoje, texto tão conhecido na palavra de Deus. Mateus capítulo 28, dos versos 18, 19 e 20. Depois eu vou ler o Salmo 67. Mateus 28, 18, 19 e 20. Conhecido verso bíblico ou contexto bíblico chamado a grande comissão. Diz assim a palavra de Deus: então Jesus aproximou-se deles, ou seja, dos seus discípulos, e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A palavra de Deus diz também no Salmo 67, 1 e 2, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Tanto o salmista quanto o escritor do Evangelho de Mateus apontam aqui para uma igreja excelente, que vai conseguir fazer com que esse Evangelho, essa boa notícia, de Cristo Jesus, Salvador da humanidade, ela vai alcançar todas as nações. Agora eu quero pensar um pouquinho com você, porque essa palavra, Mateus 28, vamos pensar um pouquinho em Mateus 28, um pouquinho mais direcionado para os discípulos ali, que viveram num contexto com Jesus. Pensa um pouco, gente. Jesus pega um grupo de seguidores, gente que não tem nada, eles não têm nem metade do que você tem, nem metade. E Jesus olha para aquelas pessoas que mal tinham uma sandália no pé, e diz para eles: vão, aonde? Aonde? Vão pelo mundo e preguem o Evangelho. Pregue o Evangelho a toda criatura. Gente, para um pouquinho para pensar. Jesus dá para aquele grupo de seguidores um desafio totalmente inimaginável para eles. Talvez aquelas pessoas não tinham sequer um burrinho ou um cavalo para ir até o próximo povoado. Todos eles foram a pé, todos eles tiveram que enfrentar grandes dificuldades para irem. Mas o negócio é que Jesus estava falando ali com gente que ia ser revestida do poder do Espírito Santo do Senhor, e aquelas pessoas que não tinham estrutura, aquelas pessoas que não tinham capacitação nenhuma, aquelas pessoas que não tinham tecnologia nenhuma, aquelas pessoas fizeram com que este Evangelho atravessasse oceanos. E se hoje eu e você estamos aqui olhando para a palavra e acreditando num Cristo, foi porque aqueles cristãos foram excelentes. Agora pensa bem na diferença deles para com a gente, porque a palavra continua falando com a igreja: vão pelo mundo, prega o Evangelho, isso é para mim, isso é para você. Eles fizeram o trabalho deles lá atrás, fizeram bem feito, e agora a palavra vem comigo, vem para mim. E se eu tiver excelência, olha só o que eu tenho na mão, o que você tem na mão, que aqueles destinatários originais da palavra de Cristo não tinham. Eu tenho na mão mais capacitação, eu e você. Eu tenho na mão mais estrutura. Eu tenho na mão muito mais tecnologia. Se eu quiser cruzar um oceano hoje, não preciso ir a nado. Eles precisariam ir a nado, porque eles não tinham nada. Não tinham nada. Hoje eu e você, se nós precisássemos cruzar o oceano, nós pegaríamos um navio no Porto de Santos e poderíamos chegar à costa da África em alguns dias com muita tranquilidade, porque nós temos condições para isso hoje,
Qualquer um de nós aqui, ó, mesmo que demorasse um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas cada um de nós aqui tem condição para isso. Então vamos trabalhar um pouquinho mais, porque a vida está nos empurrando, né? Está nos empurrando para que o nosso trabalho seja muito mais fácil de ser realizado. Hoje eu tenho um telefone celular, que ele alcança qualquer lugar do mundo. Eu não preciso sair daqui para eu evangelizar alguém em qualquer lugar do planeta. Basta que eu queira fazer isso. Se eu for um cristão excelente, eu vou procurar me munir de tudo que é excelente para abençoar o reino, para fazer com que aquilo que Cristo disse para aqueles destinatários originais, vão pelo mundo e pregam o evangelho a toda criatura, para que aquele negócio aconteça. E para mim e para você é muito mais fácil, irmão. Muito mais fácil. Então eu quero que você comece a pensar um pouquinho, né? Aí usar aquilo que Deus já te deu para você abençoar o mundo. E você só vai conseguir isso sendo um crente, um cristão excelente. Como ser excelente? Eu quero responder para você em 3 premissas aqui. Como ser excelente? Para você ser excelente, em primeiro lugar, você precisa ser menos egoísta e mais altruísta. Altruísta é o contrário de egoísta. Altruísta é aquele que pensa muito mais nos outros do que em si mesmo. Quero partilhar 2 versos bíblicos com você que mostram para a gente que nós precisamos ser mais altruístas. Diz o primeiro texto, 1 Coríntios 14, 20, diz assim: irmãos, deixem de pensar como crianças, sejam adultos. O apóstolo Paulo está corrigindo uma igreja, e ele está corrigindo por causa de uma situação lá, tá? Que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Peguei o texto para usar de pretexto, para fundamentar o que eu quero dizer, tá? Ele chama a igreja de criança. Fala assim: gente, para de ser criança, sejam adultos. Sabe por que eu peguei esse texto? Porque tem um serzinho no mundo mais egoísta do que a criança? Tem? Não tem. A criança por si só, ela não é muito altruísta. Ela é egoísta ao extremo. Eu digo isso de carteirinha, porque eu tenho uma filhota de 6 anos, né? E de vez em quando ela está com alguma coisa gostosa na mão, que foi eu que comprei, cara. E ela está lá com o negócio na mão, e eu chego com aquela cara de pidão, chego para ela e falo assim: filha, dá um pouquinho para o papai. De cara. E aí eu brigo com ela. Pô, o que é isso? Onde já se viu? Você sabia que foi eu que comprei esse negócio aí e tal? E aquela coisa toda. A gente não precisa ficar falando muito aqui, que ou você tem criança ou você já teve. Você sabe muito bem que as crianças, elas são egoístas. E eu pego a palavra do apóstolo Paulo, que disse para aquela igreja lá, e hoje ele pode estar dizendo para a gente: quer ser um cristão excelente? Para de ser criança e para de ser egoísta, meu irmão. Comece a pensar um pouquinho mais nos outros, porque se você está aqui hoje sentado numa cadeira de igreja, é porque alguém foi altruísta e levou o evangelho para você. De alguma forma você foi abençoado por outra pessoa que não foi egoísta, que não segurou para si, que abençoou a sua vida. E hoje você tem a graça de conhecer a Jesus, porque alguém foi altruísta. O apóstolo Paulo continua ensinando outra igreja, dizendo assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse ou dos interesses dos outros. Isso aí vai contra o momento de vida que nós estamos vivendo. Porque o momento de vida que nós estamos vivendo, nós somos a geração Herbalife, irmãos. Sabe o que é a geração Herbalife? É aquela geração do bem-estar, né? É a geração que descobriu que agora eu posso ser melhor. É uma geração, nós estamos vivendo uma geração onde a propaganda,
A publicidade, ela foca na gente e fala assim, ó, você pode ser melhor. Se você está gordinho, eles falam que você pode ficar magrinho. Se você está sem grana, sem tintim, eles falam que você pode ficar rico rapidinho. Se você está com problema, eles apresentam a solução. Não é isso que acontece na televisão. A gente não assiste uma televisão que diz para a gente assim, olha, você pode ser mais, você pode ser melhor, venha para cá. É desde o banco fazendo propaganda dizendo, venha para cá, porque se você vier para o nosso banco, você vai se dar bem. E você bobinho cai, igual um patinho. Por quê? Porque dentro de você tem um egoísmo exacerbado. Você pensa só em você, você quer ser melhor. E é por isso que a indústria do bem-estar hoje, ela não tem queda. Não tem queda. Vai procurar informações econômicas, por exemplo, de material de beleza para a mulher. Esse ramo não tem crise, irmão. Não tem crise, não. Se o Brasil está assim, ó, esse ramo está assim, ó. Ele pode não estar numa ascensão tão forte, mas ele não está em queda. Não. Qualquer ramo que pense em bem-estar, economicamente falando, está subindo. Está subindo, está subindo. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas estão buscando os seus interesses. Aquilo que é bom para mim, aquilo que me faz melhor. Quem daqui, vamos falar a verdade, quem daqui não gostaria de passar uma semana num spa? Hã? Quem não quer, levanta a mão. Todos nós, porque nós queremos nos sentir bem. Nós queremos conforto, nós queremos lazer, nós queremos qualidade de vida. Sabe qual que é o problema disso, irmão? É que isso vai contra o que o Evangelho propõe para a gente. O Evangelho propõe um negócio que na nossa geração está difícil de absorver. Eu e você, nós estamos sendo impactados. De um lado vem o Evangelho dizendo assim, para de ser egoísta, seja altruísta, sofra por amor ao Evangelho. Mas falar essa palavra, sofra por amor ao Evangelho, já nos arrepia, já é uma coisa que nos causa repulsa. Já é um negócio que parece que a gente não está mais formatado para receber. O Evangelho fala, sofra. E o mecanismo moderno da publicidade fala, fique mais tranquilo, ganhe mais, seja mais bonito, seja melhor, descanse mais, trabalhe menos. E você está no meio desse turbilhão. Talvez você não enxergou isso ainda, mas você está no meio desse turbilhão. E está sendo meio difícil ser um cristão excelente. Porque para ser um cristão excelente, você precisa cuidar não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, conforme diz aqui. É só o Espírito Santo de Deus que pode mudar o seu jeito de pensar. Não tem como, é uma luta desigual o que nós estamos travando hoje. A Bíblia diz, Coríntios 2,12, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Irmãos, para nós entendermos as coisas de Deus, tanto as coisas que Ele nos deu, quanto as propostas que Ele tem para nós, é só o Espírito Santo de Deus que pode fazer a gente entender. Porque nós estamos sendo bombardeados. E nós não estamos observando, não estamos notando, percebendo que nós estamos no meio de um turbilhão. O Evangelho nos puxando para cá e o mundo nos seduzindo e nos empurrando para o outro lado. Pense nas necessidades das pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Um cristão excelente é aquele que entende o que Deus quer dele, que entende que ele é uma ferramenta abençoadora de Deus para salvar a humanidade. Eu vou te dar, pelo menos aqui dentro dessa ótica aqui,
3 dicasinhas rápidas. A primeira, comece a orar um pouquinho diferente. Comece a orar de verdade pelas pessoas que ainda não encontraram Jesus. Mas não é aquela oração lá no dia do PGM Solão, porque aquela oração ela é meio induzida. A gente coloca no roteiro, aí o líder, que é um bom líder, ele pega que está lá no roteiro e fala assim, ó, agora nós vamos orar, né, pelas pessoas que você quer colocar diante de Deus. E aí você ora lá, uma vez por semana. Não é bem isso que é a minha proposta. Comece a orar, comece a clamar para que o Espírito Santo de Deus abençoe a vida daquelas pessoas que são ainda pessoas que não encontraram o Senhor Jesus. Olha que coisa interessante, dentro dessa ideia de que eu preciso orar pelos não cristãos, e que eu preciso fazer disso uma meta, que eu preciso de verdade mesmo dobrar o meu joelho todos os dias e clamar. Olha como é importante, porque na Bíblia tem alguns versículos que mostram algumas coisas interessantes para a gente. Colossenses 4:3, olha o que o apóstolo Paulo escreve, ele diz assim, ó, ao mesmo tempo, ele está falando para a igreja, fala assim, ó, orem também por nós. Para quê? Qual é o motivo da oração? Ó, para que Deus nos abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Ore para que Deus abra uma porta para que eu possa proclamar o Evangelho de Cristo. Ele está pedindo para a igreja, para que a igreja ore de uma maneira específica, para que ele consiga falar a alguém. É engraçado que ele está preso. O texto diz isso de uma maneira escancarada. Ele está preso. Se sou eu, se é você, sabe qual que é a porta que a gente vai pedir para Deus abrir? Qual que é a porta que nós vamos pedir para Deus abrir? A porta da prisão. Sabe por quê? Porque nós somos egoístas. Nós só pensamos em... Você está vendo que o negócio é verdade? Você está vendo que eu não estou brincando? O apóstolo Paulo, ele ensinou a gente, para de ser egoísta, seja altruísta. E aí ele fala assim, igreja, mandou uma cartinha para a igreja, ele está preso, mandou uma cartinha para a igreja e fala assim, igreja, orem por nós, não para que eu saia da prisão. Eu estou preso, mas ore para que Deus abra uma porta para eu falar de Jesus para alguém. É engraçado que em outros textos, não vou me lembrar agora exatamente qual, mas o apóstolo Paulo fala assim, da prisão, ele fala assim, ó, toda a moçada aqui da cadeia está mandando saudação para vocês, igreja. Porque todo mundo aqui já ouviu falar de Jesus. Na cadeia, evangelize o carcereiro. Na cama do hospital, evangelize o enfermeiro. Evangelize o médico. O apóstolo Paulo, ele está ensinando a gente, ore pelas pessoas. E ele pede aqui, ore pelos ímpios, ore pelos pecadores, ore pelas pessoas que ainda não têm Jesus no coração. E ele fala assim, ore para que uma porta seja aberta. E outra coisa que o apóstolo Paulo pede, que eu e você também temos necessidade. Efésios 6,19 ele diz, orem também por mim. Mais uma vez, ele está pedindo para outra igreja agora, é a igreja de Éfeso. Ele está mandando a cartinha dizendo, orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente eu torne conhecido o mistério do Evangelho. O que ele está pedindo aqui? Coragem. Para que eu, primeiro para Colossenses ele pede para que uma porta seja aberta para ele pregar. E agora para a igreja de Éfeso ele fala assim, para que eu tenha coragem de pregar o Evangelho. Ele é igual a gente. É igual a gente. A única diferença é que talvez nós não pedimos coragem nas nossas orações. Vamos falar a verdade? Quando foi a última vez que você dobrou o seu joelho e fez uma oração na sua casa, falando assim para Deus, Senhor, em nome de Jesus, me dê coragem para eu pregar o Evangelho do Senhor. Quando foi a última vez que nós fizemos uma oração dessa natureza? Não, nós não oramos assim. Cristãos excelentes oram pelos ímpios. Cristãos excelentes, eles se importam com os ímpios. E dentro dessa linha de se importar, vai a outra dica. Descubra o nível espiritual em que essas pessoas perdidas elas estão.
Descubra em que pé eles estão. Para você descobrir em que pé eles estão, já que a ideia aqui, lembra aí, o ponto principal aqui é: seja menos egoísta e mais altruísta. Pense nos outros. Pensando nos outros, você ora pelos outros. Pensando nos outros, você se aproxima dos outros, para você perceber em que nível espiritual essas pessoas estão. Sabe por quê? Porque dependendo do nível espiritual que ela tiver, é o nível que você tem que tratar com ela, a respeito do Evangelho. Se for uma pessoa assim, que tem pouquíssimo conhecimento do Evangelho, você tem que se equiparar a ela. Não adianta você querer mostrar que você tem um conhecimento teológico aqui, para quem está aqui. Não tem jeito. Se preocupe, descubra qual é o nível espiritual dessa pessoa. Como que isso acontece? Não é telefonando para ela e perguntando: escuta, em que nível espiritual você está? Não é. É convivendo com ela. É estando junto com ela. É vivendo ali, compartilhando o Evangelho. É comendo, com ela, ou na casa dela, ou na sua casa, ou em qualquer outro lugar. É estando junto. Estando junto, você vai conseguir descobrir o nível espiritual em que ela se encontra. Vem aí mais um texto para a gente. O apóstolo Paulo, mais uma vez ensinando: também eu procuro agradar a todos, de todas as formas. Porque eu não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Ele fala que eu procuro agradar a todos de todas as formas. Quero estar junto com as pessoas, quero ser uma pessoa prazerosa no estar com esta pessoa, porque lá no fundo eu quero que ela seja salva. É mais ou menos que, se você conhece alguém que é alvo de oração, e você sabe que essa pessoa, vamos colocar aqui uma situação hipotética, você sabe que essa pessoa gosta de jogar um determinado esporte. Talvez você não seja nem tão bom naquilo, mas aí você vai fazer o quê? Eu vou caminhar junto com essa pessoa e vou praticar o mesmo esporte que ela. Vou começar a praticar o mesmo esporte que ela, porque desta forma eu vou agradá-la. Vou conversar com ela, vou descobrir em que nível ela está, porque eu tenho um propósito definido. Eu quero ganhar essa pessoa para Jesus. O Espírito Santo vai fazer isso e vai usar a minha vida. Cristãos excelentes são menos egoístas, são mais altruístas, eles oram pelos ímpios e de verdade mesmo, eles procuram saber como que essas pessoas são e onde elas estão. E uma última dica aqui que eu acho uma coisa interessante, que a gente tem até uma prova viva aqui no nosso meio hoje. Vivencie a missão, não só aqui, mas uma missão que extrapole. Participe um dia de uma viagem missionária. Quem daqui, agora eu vou pedir para levantar a mão, quem daqui já fez uma viagem missionária ou alguma coisa do tipo? Levanta a mão. Olha que bênção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que bênção. Mas olha, tem muitas outras pessoas que nunca fizeram um negócio desse, não tem ideia como que isso muda a gente. Eu vou bem rapidinho, vou contar para você a história da minha vida, nessa questão de Deus me de confirmar dentro do meu coração, para mim, aquilo que Ele já tinha resolvido, que já estava decidido. Eu fui para o seminário muito relutante. Eu fui para lá com aquela ideia assim de que Deus iria usar qualquer um, menos eu. Mas como eu tinha convicção plena de que Deus estava me chamando, eu virei para Deus e falei assim: senhor, eu sei que o Senhor está me chamando, mas eu não quero, mas eu sei que o Senhor está me chamando, mas eu vou, mas eu quero dizer, eu quero deixar claro, eu não quero. Foi mais ou menos isso. E foi uma briga durante 2 anos de faculdade. 2 anos de faculdade. Até um dia em que eu fiz uma viagem missionária. E aí naquela viagem missionária, Deus falou para mim: é isso aqui que eu quero de você. Está compreendendo? E aí, eu não vou ficar colocando minúcias aqui, porque demoraria muito tempo, mas foi o momento em que deu aquele estalo assim, e que aí eu entendi: ah, Deus, tá bom. Mas se eu não fizesse aquela viagem missionária, seria muito difícil para mim. Que na verdade não foi uma viagem missionária, foi um projeto missionário. Durante 8 meses,
Eu saía na sexta-feira à noite, depois da aula. Eu trabalhava no Bradesco durante o dia, eu estudava à noite na faculdade de teologia. Terminava o curso, eu pegava um ônibus e eu viajava das 10 da noite até as 7 da manhã para chegar no lugar, e eu passava o sábado e o domingo no lugar. Uma igrejinha desse tamanhozinho, pequenininha, com 5 pessoas. 5 pessoas. Eu estava no final do segundo ano, início do terceiro ano de faculdade teológica. Lá Deus falou para mim, com 5 pessoas, irmãos. 5 pessoas, falou, é isso aqui que eu quero de você. E aí? Você entendeu? Entendeu bem? É isso aqui. E eu estou aqui hoje, porque naquele dia eu falei assim, eu entendi, tudo bem, Senhor. Eu vou me enfiar nesse negócio. Então, querido, você nunca participou de uma viagem missionária? Se você nunca participou, encosta na Raquel aqui, que a Raquel ficou 14 meses fora. Encosta na Raquel um pouquinho e conversa um pouco com ela. Pergunta para ela o que mudou. O que mudou na cabeça dela nesses últimos 14 meses que ela participou de um projeto da Junta de Missões, de Missões Nacionais. Vivencie a missão. Para você fazer isso, você tem que deixar de ser egoísta e ser mais altruísta. Esse foi o primeiro ponto. A segunda premissa, o que é ou como ser um cristão excelente? Substitua o pensamento imediato por uma perspectiva eterna. Porque todos nós aqui, todos nós estamos na mesma. O mundo é tão ágil, o mundo exige tanto de nós, que nós não conseguimos pensar a longo prazo. Não. A gente pensa a curto prazo. Hoje em dia a maioria das pessoas, ela está necessitando resolver o problema de ontem, De ontem. E a gente não consegue pensar a longo prazo. Se a gente não consegue pensar a longo prazo, irmão, como é que nós vamos conseguir ter uma perspectiva eterna da vida, que vai extrapolar o nosso longo prazo? Portanto, você quer ser um cristão excelente? Comece a pensar de uma maneira eterna. Porque quando você começar a pensar de uma maneira eterna, a sua vida vai mudar. Porque aí você vai aprender a separar, a distinguir o que é urgente e o que é eterno. O que é urgente? As coisas que são urgentes, são urgentes. Elas precisam de atenção, elas precisam de primazia. Mas, irmão, as coisas que são eternas, elas são melhores e mais valiosas do que as coisas urgentes. O que você tem urgência aí? Pensa aí na sua urgência. Quero dizer para você que tem coisas eternas em jogo, que são mais importantes do que as coisas urgentes. Veja mais um ensinamento da palavra de Deus para nós. Diz assim em 2 textos. O primeiro diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, ou que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Lucas 9:62 é a palavra de Jesus, dizendo para as pessoas, eu quero que você dê uma olhadinha com calma nesse texto, porque esse texto diz respeito a mim e a você. A Bíblia diz, todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. Essa é a tradução da linguagem na Bíblia Viva. Todo aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno de mim. Todo aquele que pega no trabalho e começa a olhar para trás com saudade, não é digno. Essa é a tradução da Bíblia Viva deste texto. Todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. Meu querido, um dia você foi desafiado pelo Senhor a viver uma vida eterna. Um dia você aceitou essa eternidade. Você sorriu e aceitou essa eternidade. E neste mesmo dia, você talvez tenha declarado que Jesus era o Senhor da sua vida. Senhor da sua vida. E naquele dia Ele te deu uma tarefa eterna. Vá pelo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura e ensine essas pessoas, batize essas pessoas. Eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês até o final dos tempos.
Então, para isso acontecer, você ser um cristão com excelência, você tem que distinguir o que é urgente e o que é eterno. E você tem que ter a capacidade de colocar o eterno com prioridade na sua vida. Quer ser um cristão excelente? Faça isso. E a terceira premissa que eu quero colocar aqui, o terceiro fundamento aí, né, resposta do que seria um cristão com excelência, ou como atingir a excelência. Pense em formas criativas de você cumprir a sua incumbência. O problema é que aí, ao invés de nós pensarmos em maneiras criativas de nós desempenharmos nossa missão, sabe o que acontece com a gente? A gente dá desculpa. E para dar desculpa a gente é bom, vamos falar a verdade. A gente é muito bom de dar desculpa. Bom, as desculpas mais comuns são essas. Primeiro, eu não sou capacitado. Ah, pastor, eu não tenho nada a oferecer. E a segunda é a mais difícil, a mais complicada, porque a segunda diz assim: quem é velho fala assim: ah, pastor, já sou muito velho. Quem é novo fala o quê? Eu sou muito novo. E eu só vou deixar um negócio para você pensar um pouquinho e rir um pouco. Entre o novo e o velho, sabe o que a gente é? Muito ocupado. Muito ocupado. Então, ou você chega dizendo, eu sou novo demais, ou você diz, eu sou ocupado demais, ou você diz, eu sou velho demais. E aí já acabou, filho. Aí passou a régua. Não tem mais como voltar atrás. Ontem eu falei para os adolescentes, e eu disse para eles, não adianta pular etapa na vida não. Porque se pular etapa na vida, você não tem como voltar atrás mais para refazer o negócio. Não tem mais jeito. Acabou. Já foi. Eu daria a vida para ser criança de novo. Não tem mais jeito. Acabou. Pois é. Essas são as nossas desculpas. Não se escolhe. Eu vou dizer uma coisa para você. Sara disse para Deus: eu sou muito velha. Sara, mulher de Abraão, disse para Deus: eu sou muito velha. Colou? Colou? Não. Por quê? Por que não colou? Porque Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano. E ela falou: eu sou velha. Ela riu, a Bíblia diz que ela riu, porque ela era velha demais e ela não podia ter um filho. Onde já se viu ter um filho? Jeremias disse para Deus que era muito novo. Colou? Não colou. Deus o chamou e ele foi um grande homem de Deus. Desculpas não colam. Deus tem um plano na vida de cada um de nós, irmãos. Deus tem um plano maravilhoso na vida dessa igreja. Maravilhoso. E eu estou olhando para o futuro e vendo um cenário abençoador. E eu não estou só sonhando com isso. Eu estou crendo. E Deus, a cada dia que passa, Ele está mostrando de uma maneira mais firme, fundamentada para mim, de que isso está acontecendo. Sabe quantas pessoas nós já recebemos na igreja? Embora hoje talvez aqui o cenário seja um cenário meio desanimador, mas eu estou aqui, eu vou completar dia 5 de dezembro, 3 anos com os irmãos. Sabe quantas pessoas se tornaram membros da igreja nesse período, até o dia de hoje? 56 pessoas. Só de janeiro de 2016 para cá. É verdade, o irmão que está aqui comigo sabe do contexto da igreja, de que também muitas pessoas deixaram o ministério nesse período também. É verdade. Mas eu estou me prendendo ao fato positivo de que 56 pessoas em 3 anos se tornaram membros desse rebanho. E que agora, no final deste mês, mais 20 pessoas vão se tornar membros. São 76 pessoas em 3 anos de trabalho. Eu estou enxergando, porque agora eu olho para o cenário e falo assim: quem saiu, saiu. Porque quem ficou, ficou. E é com este grupo que ficou que a obra vai acontecer. Porque esse grupo é um grupo sólido. Sabe?
Os mancos, os trôpegos, aqueles que eram problema, eles já foram, já passaram. E hoje eu sinto que a igreja está pavimentada para ela continuar nesse nível. Irmãos, se nós continuarmos nesse nível e daqui a 3 anos, nós mantemos o que nós já conquistamos, talvez nós já vamos ter mais 80, 90 pessoas a mais do que nós temos hoje. A mais. Eu quero que você entenda, gente, que você faz parte desse negócio. Eu quero que você entenda que não dá para você dizer, eu não tenho nada para oferecer. Não dá para você dizer, eu sou muito jovem, eu sou muito velho. Não dá para você fazer isso. O que você tem que fazer é, encare a realidade. Encare a realidade e faça alguma coisa. Eu quero dizer uma coisa para você, que talvez se autodesqualifica. Porque a maioria de nós se autodesqualifica. Eu me autodesqualifiquei durante muitos anos da minha vida. Olha, você, do jeito que você é aí, do jeito que você está hoje aí, com a capacitação que Deus te deu hoje aí, você com um pequeno treinamento, muito pequeno treinamento, você pode ser missionário em qualquer um desses lugares que eu estou mostrando para você aí. Você pode ser missionário no Brasil, é claro. Você pode ser missionário em Portugal, em Cabo Verde, em Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, em Guiné Equatorial, em Angola, em Timor-Leste, em Moçambique e em Macau. Sabe por que você pode ser missionário em qualquer um desses países? Porque você fala português. Esses são os países de língua portuguesa no mundo. Deus já te qualificou para isso. Você fala português. Não dá, Deus não vai chamar um italiano, para levar o evangelho para as pessoas desses países. Deus vai chamar um brasileiro, um português. Ou seja, você tem uma capacitação que nem todo mundo tem. Você fala o português. Você já está qualificado. Com um pouquinho de cultura, né? Com um pouquinho de capacitação transcultural, você já é uma pessoa altamente qualificada para pregar o evangelho em qualquer um desses lugares. Eu só estou colocando esse cenário para você entender que você não pode dizer para Deus, eu não tenho qualificação. Não, você tem qualificações transculturais. Você pode. Deus já fez você de um jeito que você pode abençoar nações. É que você não se despertou para isso ainda. Um cristão excelente, ele pensa em formas criativas de cumprir a sua incumbência. Se você é um cara que tem alguma coisa que você gosta muito de fazer, muito mesmo, meu irmão, isso aí é uma tremenda porta para você ser um cristão excelente nisso daí que você pensou. O que você gosta muito de fazer? Pois é exatamente nessa área aí que Deus pode usar você com excelência. Eu não sei o que você pensou, mas eu quero dizer para você, naquilo que você pensou, Deus pode te usar. Porque é isso que você faz com excelência, é isso que você faz com gosto, é isso que você faz com prazer. Mas daí você fala assim, mas pastor, isso aí não tem nada a ver com igreja, isso não tem nada a ver, eu gosto de jogar futebol. Pois é, meu irmão, então é nessa área aí que Deus pode ganhar vidas. Eu vim de uma igreja muito pequena, né? Eu nasci num contexto de uma igreja muito pequena, né? A igreja era fraca, o púlpito, com todo respeito, era fraco, nada acontecia de muito sobrenatural. Mas sabe como é que a gente ganhava o pessoal? No futebol. No futebol. Tinha um timinho mais ou menos lá naquela igreja. E bons jogadores atraem bons jogadores. E aí eles começam a jogar bola com a gente, começa a ver que a gente não é do outro mundo, começa a ver que a gente também é legal, começa a ver que, olha, é legal, isso é os crentes aí, é os crentes e tal. Daqui a pouco ele vai, vamos lá na igreja um dia, tá? Vamos lá na igreja um dia. E a gente ganhou muitas pessoas para Jesus jogando futebol. Era o que dava. Talvez Deus já te deu uma estratégia. Eu só digo assim, aquilo que você ama muito, não importa o que seja, cara. Às vezes a gente coloca um negócio muito no quadradinho quando se fala de evangelho. A gente só pensa em tocar, pregar, visitar os enfermos, levar uma cesta básica. Passou disso, não é de Deus. Não é o quê? Para você ser um cristão com excelência,
você precisa de verdade pensar de forma criativa em como cumprir a sua incumbência, como cumprir sua missão. E Deus vai usar você naquilo que você é bom. Sabe por quê? Porque foi Ele que fez você bom nisso. Talvez você nem sabe ainda, mas já é propósito e plano de Deus. Não se esqueça, gente, todos nós fomos chamados para o ministério. Todos nós fomos chamados para o ministério. Não tem esse negócio de que foi pastor X ou Y. Se você tem tendência de dizer não para Deus, eu quero que você comece a refletir um pouquinho mais na sua vida. Repense aí as possibilidades que Deus já te deu. E pergunte a Deus o que Ele deseja que você, ou de você, nos próximos anos. É impossível que Deus não tenha um projeto para você a médio prazo. Deus tem. Talvez é só você não sabe ainda porque você não começou a questionar. Comece a questionar o Senhor, Ele vai te responder. Olha, mais um texto desafiador para nós, e eu já estou quase terminando. Marcos 8 diz o seguinte, 34, 35. Então ele chamou a multidão e os discípulos e lhe disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser, ou quem perder a vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. O final desse texto, ele precisa estar bombando na nossa cabeça. Esse final, ele vai contra a ideia de que nós estamos sendo bombardeados de egoísmo, né, de estarmos melhor, de sermos melhores. A Bíblia diz assim que eu tenho que perder minha vida para eu ganhar. Não é que é porque eu perco a vida aqui que eu ganho a vida no céu. Não, é porque eu ganhei a vida no céu, essa vida aqui já não me interessa mais. A gente está tão preocupado com essa vida aqui. A gente está os nossos pés estão tão fixados nesse mundo aqui. Nós estamos fazendo tudo. Você continua fazendo tudo com muito esforço por causa dessa vida aqui. E você faz quase nada por causa da vida lá que você já tem. Se você é um crente em Jesus, você vai morar na eternidade, meu irmão. O seu caminho, o seu rumo, o seu destino é lá, não é aqui. Então por que você se preocupa tanto com aqui? Por que a sua vida é pautada muito mais aqui do que na eternidade? Por que quando se coloca na balança as coisas de Deus, elas ao invés de estarem aqui, ó, pesando mais, elas estão lá em cima porque as coisas do mundo estão pesando muito mais na sua vida? Por que isso? A Bíblia diz que eu preciso perder, ou que quando eu ganho a vida eterna, automaticamente eu perco aqui, eu não tenho mais interesse nessa aqui. Hoje todos nós aí estamos inebriados, nós estamos aí com aquela perspectiva, quem vai ganhar, quem vai ganhar, quem vai ganhar, quem vai ganhar, como que se a nossa vida fosse ser resolvida de fato a partir de amanhã ou a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Mas eu quero deixar claro para você, olha, nós continuamos, mesmo seja quem for o governante nesse nosso país, nós continuamos pisando em terra firme, e aqui não é o nosso lugar, não é. Ou se é para você, para mim não é. Eu estou de passagem aqui, filho, estou de passagem. Um dia eu vou para a glória. Eu vou para a glória. E lá sim, é outro nível. É que como as coisas que a gente não vê, a gente não consegue vivenciar. A gente crê, mas a gente não consegue vivenciar. Quero concluir a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite, trazendo mais 2 versículos aqui para você. Bom, você viu o que é um cristão com excelência? Você viu como ser excelente? Seja menos egoísta, seja mais altruísta, substitua o pensamento imediato por uma perspectiva de vida eterna, né? E você precisa pensar em formas criativas de cumprir sua missão, porque Jesus espera isso de você. 2 dicas finais. Primeiro, faça um autoexame da sua vida cristã. O apóstolo Paulo, mais uma vez, ensina a gente, 2 Coríntios 13, 5, ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, se não é que já estáis reprovados.
Provem. Provem para ver como que vai a sua fé. Porque uma coisa é falar de eternidade, irmão. A outra coisa é viver à luz da eternidade. A igreja fala de eternidade. A igreja diz que vive na eternidade. Mas quando as coisas eternas são colocadas em questão, as coisas terrenas falam mais alto. Isso é fato. Isso é fato. É por isso que o apóstolo Paulo, já desde aquela época, dizia assim: se é que vocês já não estão reprovados. Ele deixa uma interrogação no ar, né? Então, faça um autoexame. Hoje é dia de autoexame. Segunda coisa e última, transmita aquilo que você sabe. Cada um de nós aqui está num nível de capacidade, irmão. Cada um. E Deus não vai exigir nada mais do que você pode dar. Nada, nenhum milímetro a mais do que você pode dar. O que Ele quer é que você transmita aquilo que você sabe. Aquilo que Deus já fez na sua vida, que você tem condição de passar para frente. 2 Timóteo 2,2 diz o seguinte: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Você, Timóteo, você ouviu de mim, agora você transmita a outras pessoas, idôneas, fiéis, para eles continuarem essa corrente de ensino. Eu ensinei para você, Timóteo, você ensina para eles e eles ensinam para outros. Ensine o que você sabe. Você tem uma história para contar de relacionamento com Jesus? Ensina isso. Você só tem isso? Ensina isso. Deus vai usar isso. Ah, você está chegando para a igreja agora, você se converteu há pouco tempo, você não sabe nada de doutrina bíblica ainda, mal sabe, né, achar os textos na Bíblia, tá? O que você sabe? Ah, eu sei que um dia eu vim aqui e um dia uma paz inundou meu coração de uma forma tamanha, e Deus falou tanto comigo que eu aceitei Jesus no meu coração. Essa foi uma experiência que eu vou levar para a minha vida inteira. Pronto, fala disso, fala isso, porque isso é a realidade de Deus na sua vida hoje. Você não precisa saber os versos bíblicos, você não precisa saber a teologia completa. É lógico que você vai estudar para você ser uma pessoa melhor, mas se você sabe isso hoje, meu irmão, fala isso, porque talvez vai ter alguém, Deus vai colocar alguém perto de você que vai precisar ouvir só isso. Não é um pastor, né, dando aula de teologia, não, alguém que vai dizer assim: o evangelho funciona, o evangelho funcionou para mim. Eu não queria saber desse negócio, eu odiava crente, mas um dia eu sentei num banco de uma igreja, numa cadeira de igreja, e Deus falou comigo, e foi impressionante como Ele falou comigo. E hoje eu tenho algo dentro da minha vida que eu não tinha até a semana passada. Pronto, irmão, fale aquilo que você sabe, fala aquilo que você viveu, não fique incomodado com aquilo que você não sabe. Porque quem está falando para você se incomodar com aquilo que você não sabe, não é Deus, é o diabo. O diabo está dizendo assim: ah, você não sabe de nada, você não sabe de nada. Se o cara perguntar para você isso, isso, aquilo, ele vai te derrubar. É isso que ele está fazendo. Dê voz ao Espírito Santo de Deus. O último texto diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso eu não preciso nem falar qualquer coisa. Se você sabe o que é certo, faça o certo. Seja um cristão com excelência. Se você for, a igreja será. E uma igreja excelente, irmão, ela está fadada a ser uma igreja melhor, maior, mais saudável, mais amorosa, mais amigável. Uma igreja que todo mundo sonha. E uma igreja excelente só é feita com membros excelentes. Quero fazer um desafio para você antes da gente ir embora. Quero cantar mais uma canção com você. E eu gostaria de que você ficasse em pé. E nós vamos cantar uma canção que diz: adorador por excelência. E você que entendeu a mensagem de Deus para você, para a sua vida, e você que quer responder a essa mensagem agora, você que quer dizer para Deus: Senhor, me usa, eu quero ser
um cristão excelente, se você está disposto a assumir diante de Deus uma nova postura, responder sim, dizendo assim: Deus, tem misericórdia, e que eu seja excelente, como cristão. Se você quiser fazer isso, enquanto a gente canta a canção, vem aqui à frente, nós vamos orar com você e por você ao final dessa música. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Venha pra frente. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Seja mais Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela vida desses irmãos que saíram do seu lugar, foram impactados pela Tua palavra, impactados pelo Evangelho do Senhor. Evangelho que diz que nós precisamos ser mais. Evangelho que diz que nós podemos fazer, não por quem nós somos, mas por quem Tu és. Nós somos apenas vasos de barro nas Tuas mãos, mas queremos ser vasos de barro com excelência, porque estaremos sendo usados por aquele que é o grande e excelente, que é o Senhor. Tem misericórdia de nós como igreja do Senhor. Nos abençoe, Senhor, para que
através da nossa vida coletiva, através da nossa igreja, nós possamos alcançar muitas e muitas pessoas aqui nessa cidade que precisam da Tua graça, que hoje estão perdidas e que, se por acaso o Senhor voltasse amanhã, elas estarão fadadas ao inferno, não porque nós queremos, mas porque essa é a realidade espiritual instaurada até o dia de hoje. Tem misericórdia de nós, nos transforma em pessoas melhores, em cristãos melhores, em cidadãos melhores. Nos transforma, Senhor, em pessoas com o coração aberto para ouvirmos a Tua palavra, para decidirmos, Senhor, que nós podemos ser aquilo que o Senhor quer de nós. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Continua falando com o nosso coração, nos transforma em cristãos excelentes. Porque o dia que isso acontecer, no coração da totalidade desta igreja, de cada membro desta igreja, nós poderemos dizer que nós somos uma igreja excelente, porque o Senhor fez isso no nosso coração. Eu agradeço pela vida daqueles que tiveram coragem de vir à frente e dizer assim: eu quero ser mais. Mas agradeço também por aqueles que estão sentados, aqueles que estão agora nos seus lugares, que não vieram à frente. E eu peço em nome de Jesus, desperta o Senhor. Fala para eles aquilo que o Senhor quer da vida deles. Continua mostrando, continua, Senhor, deixando claro e evidente para eles que o Senhor conta com eles também, porque a obra do Senhor não é só para alguns, a obra do Senhor não é só para algumas pessoas capacitadas, a obra do Senhor é para aquelas pessoas comuns, que podem simplesmente dizer o que o Senhor fez na vida deles, e a transformação, e a felicidade, e aquilo que aconteceu no fundo da alma, que traz dos céus uma nova perspectiva de vida. Tem misericórdia de nós e nos transforma em adoradores e cristãos por excelência, porque eu creio que o Senhor pode fazer isso, em nome e por amor do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Amém. Glória ao Senhor. Pode sentar.